aula do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o período democrático, dando destaque aí à construção desse novo momento de democracia no Brasil, uma nova república, digamos assim. O Brasil vai ter em destaque 3 momentos republicanos. O primeiro, lá atrás, com a chamada República Oligárquica, que a gente já estudou, e era um período ali onde a participação popular era muito pequena dentro das decisões aí da escolha do presidente, e também havia uma manipulação forte em cima dessas eleições. Agora a gente vai observar uma participação bem maior da população e uma manipulação um pouco menor, pelo menos a organização dessa manipulação ela é muito menor nesse período democrático. E o terceiro período é o período que nós estamos vivendo do final da ditadura militar para cá, eleição aí do presidente Collor, né, que foi o presidente eleito pelo povo depois da ditadura militar. Então, basicamente, a gente vai estudar nesse período aí democrático. A aula de hoje a gente vai fazer um recorte, vai dividir o período democrático em 2. Vamos falar na aula de hoje dos 2 primeiros presidentes do período democrático, o Dutra e o Vargas. Isso mesmo, o Vargas. O Vargas, tão vinculado à ditadura do Estado Novo, ele volta com uma roupagem diferente para ser presidente da República no momento democrático. E falar também, nesse meio termo, da construção ou da solidificação, do fortalecimento do movimento negro no Brasil. Começamos aí a tratar a saída do Getúlio Vargas da presidência do Brasil no finalzinho do Estado Novo, em 1945. Ela é uma saída um tanto quanto conturbada. A gente deve observar lá atrás, na aula sobre o Getúlio Vargas, que os militares, aqueles do movimento tenentista lá atrás, que organizaram e sempre apoiaram o Vargas durante todo o período ali de 30 até 45, que Vargas fica no poder, na chamada Era Vargas. No final, em 45, eles se mostram contrário a esse modelo ditatorial do Vargas e acaba pressionando para a saída do Vargas. Ele sai da presidência, fica ali um período de um governo provisório até as eleições e a posse do Eurico Gaspar Dutra. Vale destacar que o Dutra ele vai ser apoiado, no finalzinho da campanha dele, ele é apoiado pelo Vargas, e pelo apoio dado pelo Vargas, o Dutra consegue ganhar. E a gente vai perceber na aula de hoje, mais do que nunca, que aquele modelo criado por Getúlio Vargas lá atrás, da ideia de valorização da imagem de Getúlio Vargas como o pai dos pobres, a ideia do populismo, ela vai ser extremamente utilizada por Vargas nesse momento democrático para conseguir voltar ao poder, como ele mesmo diz, nos braços do povo. Logo depois da eleição do Dutra, a gente começa os trabalhos para a Assembleia Constituinte, ou seja, para montar uma nova Constituição. Vale destacar que a gente estava lá com a Constituição ainda da época da ditadura de Vargas e o momento agora é um momento democrático. Portanto, o Brasil precisava de uma nova Constituição que ela vai ser promulgada em 1946. Vai ter algumas inovações, algumas melhores, como uma marca, digamos assim, das constituições feitas pelo Brasil. Ela sempre é uma constituição bem inovadora para sua época, traz o que tem de discussão mais nova, digamos assim, no mundo todo, e essa vai ser também uma constituição muito interessante. Vai, mesmo que nesse primeiro tópico que eu vou citar aqui para vocês, ser algo que mostra o quanto o Brasil estava atrasado, que era o direito do voto das mulheres. Professor, como é que você diz que uma Constituição ela é inovadora se só em 1946 você vai dar direito ao pleno voto das mulheres? Ela é inovadora em vários pontos e, claro, em outros pontos ela vai tentar, digamos assim, reparar alguns problemas
históricos nossos. A gente deve sempre observar que o Brasil é um país extremamente machista, preconceituoso e com uma roupagem ditatorial muito forte. Então essas são as características históricas do Brasil. E o voto feminino vem através de muita luta, mobilização por parte das mulheres. Além disso, você vai ter a liberdade de manifestação de pensamento e culto religioso. As constituições brasileiras, desde da Constituição Republicana, ela já dá uma certa liberdade, principalmente a culto religioso. Não estabelece mais uma religião oficial, como era na época do Império, onde você tinha a Igreja Católica, mas dava mais liberdade. O problema é quando a gente entende que essa liberdade lá atrás, na Primeira República, era uma liberdade para as igrejas protestantes, ou como queiram aqui no Brasil, os evangélicos, e igrejas como os judeus, os islâmicos e por aí vai. Essa liberdade nunca foi uma liberdade muito clara a respeito da religiosidade dos negros, como, por exemplo, o candomblé. E, claro, isso aí vai dar uma visão de que o Brasil ainda precisa se desenvolver bastante em vários setores. Quando se coloca lá na Constituição de 46 essa liberdade de culto religioso, uma coisa é você ter na Constituição isso, outra coisa é você ter na prática. Quando a gente for jogar isso na prática, a gente vai perceber aí que a situação não era tão uma liberdade tão intensa, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Uma outra característica importante da Constituição de 1946 vai ser a criação dos partidos políticos nacionais. Até então, na República Oligárquica, a gente tinha partidos políticos voltados ao interesse da oligarquia, da própria localidade, dos estados. E assim vai ser durante o primeiro período republicano inteiro do Brasil. Claro, depois disso a gente entra numa ditadura, não tinha partido político, e agora a Constituição vai prever o seguinte: para que exista um partido, ele precisa ter uma representação nacional. E é assim até hoje. Para você criar um partido, ele tem que ter uma representação nacional. Ou seja, ele precisa ter representantes ligados à ideologia desse partido em todos os estados do Brasil, ter uma representatividade de fato. Ali vai ser criada a UDN, União Democrática Nacional, o PSD, o Partido Social Democrático, e o PTB, o Partido dos Trabalhadores Brasileiros. Lembrando que a UDN vai ser um partido criado para ser contrário a Vargas. Então, todos os líderes da UDN vão ser pessoas completamente contrárias à política populista do Vargas. Por outro lado, o PSD e o PTB vão ser partidos ligados diretamente a Getúlio Vargas. O próprio PTB vai ser criado pelo Vargas. Então, esses dois partidos aí, eles têm uma ideologia mais próxima, mais parecida, e vão estar muito ligados à figura do Getúlio Vargas. Tá? No governo Dutra, falando mais especificamente aí, da política econômica adotada pelo governo, ele vai levar o Brasil para algumas situações um tanto quanto problemáticas. Ao final da Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, o Brasil estava com uma economia relativamente estabilizada. O período do Estado Novo, ele vai estabilizar a economia. Não era que o Brasil estava com um momento assim de crescimento econômico absurdo, mas tinha uma economia relativamente estabilizada. O problema é que as medidas do Dutra vão ser medidas que vão atender muito ao interesse do capital norte-americano e pouco ao interesse propriamente do desenvolvimento do Brasil. Apesar de Dutra ser eleito com um discurso nacionalista que vai defender a indústria brasileira, quando ele de fato torna-se presidente, o discurso muda completamente, vai dar liberdade de câmbio e uma liberdade alfandegária, ou seja, os produtos, principalmente norte-americanos, vão poder ser exportados e receber aí pouca taxação. E a gente sabe que quando um produto dos Estados Unidos, ou principalmente de países capitalistas com poder econômico muito forte, chegam ao Brasil sem
taxação, isso faz com que a economia nacional vai ter uma retração. Não vai haver estímulo para a indústria interna. E isso vai gerar uma oscilação muito grande na economia do Brasil. Eu trouxe uma tabela ali para a gente observar que logo no começo do governo Dutra, o PIB do Brasil estava em torno ali de 11,6. Um ano depois cai para 2,4, depois volta para 9,7, depois vai para 7,7. Ou seja, a economia vai oscilando bastante ao longo do período do Dutra, o que mostra essa proximidade com os Estados Unidos econômica, vai acabar sendo algo um tanto quanto ruim para internamente a indústria brasileira. O Dutra ele vai apresentar o seu grande plano de desenvolvimento econômico, ele leva em consideração alguns setores básicos como a saúde, a alimentação e o transporte. Pegando aí as primeiras letras, cria-se a ideia do Plano SALT para o desenvolvimento estratégico do Brasil. Então você investir bastante em saúde, na parte aí de alimentação e produção agrícola e transporte. A gente deve observar que o Brasil, perante a outras nações, no começo ali da década de da década de 40, início da década de 50, era muito atrasado, principalmente com os transportes. O modelo adotado pelo Brasil até esse momento era um modelo ferroviário e era um modelo muito atrasado. Faltava investimento, o Brasil precisava de investimento. Outro setor que a gente vai ver um pouco mais para frente, que precisava também ter muito investimento, eram as indústrias de base. Vamos lembrar, a indústria de base é aquela que faz a transformação. Você pega matéria-prima e transforma em matéria-prima. O exemplo clássico de indústria de base, por exemplo, é a indústria do ferro. Você pega o minério de ferro e transforma em ferro. O ferro é matéria-prima para você fazer N possibilidades. Então, havia necessidade de um também em indústria de base. Mas a grande marca aí, de fato, do governo Dutra vai ser a aproximação dele com os Estados Unidos num período de início da Guerra Fria. Você tem ali a imagem do Dutra com um chapéu na mão, ao lado dele o Henry Truman, presidente dos Estados Unidos. E o que vai acontecer ali basicamente? O Brasil vai se alinhar ideologicamente ao capitalismo norte-americano e, claro, vai ser contrário à União Soviética. A gente vale lembrar, na política da Guerra Fria, ou você é amigo dos Estados Unidos ou você é inimigo, não tem espaço para meio termo. E para demonstrar que o Brasil é totalmente inimigo do socialismo, vai colocar o PCB na ilegalidade e também vai caçar o mandato de todo mundo que era comunista no Brasil. Então haviam deputados, inclusive senadores, que eram do PCdoB, eles vão ser caçados dentro do Brasil. Nesse momento aí de redemocratização do Brasil, vai começar a ter o fortalecimento, digamos assim, do movimento negro. É um movimento que não começa nesse período. As primeiras organizações mais fortes vão acontecer lá na década de 30, mas ainda sem uma ideia, um norte específico. Bom, um exemplo bem interessante da luta dos negros aqui no Brasil é o Abdias do Nascimento. Ele desenvolve em 1944, ainda na ditadura de Vargas, o Teatro Experimental do Negro. E esse teatro, basicamente, o Abdias do Nascimento, que era dramaturgo, escritor, poeta, um cara multifacetário, ele vai perceber o seguinte, que no Brasil, personagens negros eram interpretados por atores brancos. Ele vai achar isso um absurdo e vai pregar a ideia de que você tem que levar o teatro e a cultura também para os negros. E aí ele cria o Teatro Experimental, um grupo só de pessoas negras, e a partir daí ele começa a desenvolver cada vez mais a ideia do movimento negro, de valorização, porque ele começa a perceber também com mais intensidade, digamos assim,
que há toda uma cultura contrária, obviamente, ao negro, mas que exclui a possibilidade deles de ter acesso a elementos culturais como propriamente o teatro. Uma das dificuldades que o Abdias de Nascimento vai perceber é quando ele vai entregar o texto para os atores, eles não sabiam ler. E aí há todo um aprendizado, você aprende a ler para interpretar. Então é uma construção social muito interessante de uma das maiores nomes do movimento negro no Brasil. Mas para vocês terem uma noção, o Abdias de Nascimento ele vai receber aí, vários títulos, inclusive ele vai concorrer ao Prêmio Nobel da Paz em 2010. Em 1954 a gente tem a criação da Associação Cultural do Negro, que vai ser um grupo tentar ressurgir o movimento negro, que começa lá na década de 1930, a partir de uma política um pouco assistencialista, sim, mas também de luta pela causa, luta pela inserção do negro no mercado de trabalho, luta pela inserção da cultura negra e, claro, também pela religiosidade. E um dos exemplos mais interessantes que a gente vai falar sobre a religiosidade é a Yala Orixá, a Mãe Menininha do Gantoá. E aí, voltando um pouquinho ao que eu estava falando na Constituição de 46, a Constituição ela vai dar a liberdade de culto, porém algumas religiões vão precisar de uma autorização por escrito da polícia. É isso aí, uma autorização por escrito da polícia para poder fazer os seus cultos. Mas a única que era exigida isso era o candomblé, que é uma religião de matriz africana. E o que a Mãe Menininha vai trazer para a gente nesse contexto? Uma luta muito forte pela legalidade do candomblé quanto religião. E o que ela vai... quais são os meios, digamos assim, de luta dela? Eu tenho tentado demonstrar isso. Há várias formas de você construir uma luta, não só necessariamente pegando em armas, não só necessariamente pela violência. Às vezes você pode promover lutas através da força do seu argumento ou até da força da sua própria religião, porque o candomblé vai ser utilizado na força da sua religião para se solidificar. Então muitas autoridades que acabavam frequentando o terreiro do Gantoá vai estar ligado diretamente à Mãe Menininha. Ela vai conseguir, através da sua força de convencimento, da sua força religiosa também, alvará para vários outros terreiros funcionarem dentro da Bahia. Então, a luta que ela vai fazer pela liberdade religiosa, ou que ela vai, digamos assim, intensificar a partir daquele momento, é extremamente interessante para a gente visualizar um Brasil que se coloca como democrático, mas que a prática dele já não vai ser tão democrática assim. A democracia não é tudo igual em todos os momentos, você precisa qualificar a democracia. A democracia, nesse momento do período de 1946 até 1964, ela vai dar um ar de radicalismo muito forte, parecido com o momento que nós vivemos. Voltando a essa ideia, em 1950 vai ter as eleições para presidente e Vargas vai vencer as eleições. E é curioso a gente pensar que a gente teve 15 anos de governo Vargas e em momento nenhum ele foi eleito pelo povo diretamente. E agora foi a primeira vez que Vargas consegue, nas urnas, ser colocado à frente do comando do Brasil. E logo no início do governo do Vargas ele começa a ideia de investimento em indústria de base, coisa que eu já havia falado. E esse investimento de indústria de base se passa pela nacionalização, digamos assim, do petróleo, com a ideia da Petrobras e a campanha do Petróleo é Nosso, dando exclusividade para a prospecção do petróleo, refino do petróleo dentro do território nacional. Vale destacar que essa exclusividade se manteve até pouco tempo atrás. A ideia ali, em 1952, da nacionalização, digamos assim, de algumas riquezas, como, por exemplo, o petróleo, dando exclusividade à Petrobras, ela vai ser algo muito positivo e também vai gerar uma repercussão muito negativa para o Brasil no exterior, principalmente
nos Estados Unidos. Por quê? Grandes empresas do ramo petrolífero tinham extremo interesse em fazer a retirada do petróleo aqui do Brasil. Vale destacar, o Brasil é um grande produtor de petróleo. Obviamente, o Brasil não está no grupo de produtores de petróleo como a Venezuela, como o Oriente Médio, mas o Brasil, nesse momento ali, década de 50, era um grande produtor, sim, de petróleo. E havia um interesse claro dos Estados Unidos em digamos assim, administrar essa produção de petróleo aqui no Brasil, coisa que não vai ser possível por conta da Petrobras e por conta do modelo adotado por Getúlio Vargas. E isso vai ter uma concepção muito ruim para o governo, porque os Estados Unidos começam a limitar, fazer uma série de dificultar, digamos assim, o comércio de uma série de produtos, aumentar o preço, pressionar demais o governo brasileiro, e essa pressão ela vai ser configurada numa ligação entre a União Democrática Nacional, a UDN, com o capital norte-americano, e a UDN vai ser um dos principais partidos que vai bater em cima de Getúlio Vargas, pressionar demais o Vargas. Um dos maiores nomes nesse momento aí, contrário a Vargas, era o jornalista Carlos Lacerda, dono da Tribuna da Imprensa, esse jornal que eu coloco aí para vocês. E nessa perspectiva de pressão muito forte da UDN e também do capital internacional, o Vargas que sempre fez isso ao longo de todo o seu período de governo, sempre tentou conciliar as forças em prol dele próprio, Vargas, e ele vai perceber que agora as forças elas estão muito polarizadas e dificilmente ele vai conseguir polarizá-las. E aí Vargas começa a dar uma certa liberdade aos sindicatos, achando que ele vai conseguir fazer um controle desses sindicatos tal qual ele fez lá na época da ditadura. Sim, os sindicatos vão fazer uma pressão ainda maior em cima de um governo extremamente pressionado. A democracia faz com que o governo seja pressionado. E como você lidar com isso é a grande sacada para você administrar um Estado democrático. O Vargas vai tentar fazer esse jogo duplo e, ao não conseguir fazer esse jogo duplo, ele vai entender que precisaria do apoio popular para se manter. E aí começa a ter mais problemas ainda. A pressão contra ele vai ser muito forte. Esse período aí de 54, ele é um período bem complicado pela polarização que tudo estava colocando e também por muitas coisas nebulosas dentro da história, coisas que você não tem uma documentação para provar com certeza. Um chefe ali de segurança de Vargas, chamado Gregório Fortunato, teria contratado um pistoleiro para matar o Carlos Lacerda, que era a principal voz contrária a Vargas. É extremamente nebuloso porque você não sabe até que ponto isso foi verdade. Por quê? O Gregório Fortunato ele foi preso e morto, assassinado dentro da prisão antes que pudesse falar qualquer coisa. Então, assim, há uma dificuldade muito grande. E toda vez que você tem um fato histórico de grande relevância e dificuldades em você acessar as provas, começa a prosperar o terreno fértil para as teorias da conspiração. E teorias da conspiração que mais tem quando se envolve esse momento aí do finalzinho do governo de Getúlio Vargas. Seja lá como for, vai ter um atentado contra o Carlos Lacerda, um pistoleiro vai para matar o Carlos Lacerda na saída da casa dele. O pistoleiro parece que não era um profissional, ao que tudo indica ele ficou um pouco nervoso quando ele atira, ele acerta a perna do Carlos Lacerda e acerta a pessoa que estava junto com ele matando. E quem estava com ele? O Major Rubens Vaz, da Aeronáutica. E aí, o pistoleiro que era para matar matou o outro, que era para matar um jornalista, matou um militar. E ao matar o militar, a pressão contra Vargas se intensifica por parte também dos militares. Militares esses que estavam ligados também ao capital norte-americano, onde muitos desses militares lutaram na Segunda Guerra Mundial com os militares norte-americanos. Então, havia uma certa proximidade ideológica desse grupo que também vai pressionar o Vargas. Numa situação de pressão terrível, enorme, aí a gente tem o fato histórico, talvez
um dos fatos assim mais propagados pela história do Brasil, que é o suicídio de Getúlio Vargas. No dia 24 de agosto de 1954, o Getúlio Vargas dá um tiro no coração e se mata lá no Palácio do Catete. O Vargas já tinha dado vários indícios de que não ia sair através de um novo golpe pela pressão de militares. Uma vez que ele já tinha saído lá em 1945, ele já deu indícios e pouco antes de suicidar ele já tinha falado que só sairia do palácio morto. E assim ele vai fazer. Vargas escreve uma carta-testamento que faz com que a população fique extremamente inconsolável, digamos assim, por conta da morte do Vargas. Carta essa que vai ficar marcado na história. Ele termina a carta dizendo que sai da vida para entrar para a história. E o fato que tem de tudo isso, toda essa pressão, toda essa organização por parte dos militares para tomarem o poder, com o suicídio de Getúlio Vargas muda as coisas. Por quê? Porque a população sai desesperada na rua. E ao sair desesperada na rua, eles começam a destruir tudo aquilo que era identificado ao capital norte-americano, tudo aquilo que era identificado ao próprio Lacerda. Eles vão destruir lá a sede da Tribuna da Imprensa, que era o jornal do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda tem que sair fugido do Rio de Janeiro e se esconde dentro de uma chácara. Então, assim, Vargas consegue mudar, digamos, um panorama que caminhava para um golpe militar. E há uma certa visão dentro da história que Vargas vai postergar o golpe militar por 10 anos, que em vez de ser em 54, vai ser só em 64. Seja lá como for, o Vargas se suicida e quem termina o mandato dele é o vice, o Café Filho. Mas isso é uma outra história que a gente vai dar continuidade na próxima aula. Agora acabou. Obrigado por assistirem a minha aula e até a próxima. Valeu!